Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulita de hoje? Bora lá! Presta atenção! Ei! 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 O que é? Na sexta-feira! Dança aí com a prof! Vamos, galerinha! Acabou! Hoje é sexta-feira, sextou! E hoje é dia de History, nossa aulinha de história. Vamos lá? Sobre o que falaremos hoje? Mostra aí, prof, para nós. Diferentes culturas, diferentes histórias. Vamos começar aí uma outra parte do conteúdo do segundo bimestre, né? Das páginas 20 a 28. Então, vamos lá. Na página 20, acompanhando lá no livro com a prof, nós começamos ali com a troca de ideias. O mito apresentado a seguir, o celular hoje ele quer ser o centro das atenções, né? Prof, você devia ter desligado, né? Para fazer aula, mas enfim, tudo bem. O mito apresentado a seguir era narrado entre os integrantes do povo Akan, que habitava a região onde atualmente é Gana, um país africano. Esse mito conta a história de Anansi, uma aranha que teria vivido há muito tempo, quando no mundo ainda não havia histórias para serem contadas. Mito, o que é o mito, pessoal? É a narrativa que explica a origem das coisas, né? Anansi, a aranha sábia. O deus do céu, Niame, era o dono de todas as histórias do mundo, mas não havia nenhuma na Terra. Anansi queria essas histórias, por isso teceu uma teia até o céu para pedi-las. Niame lhe deu 4 tarefas. Se ele conseguisse capturar vespa, piton, leopardo e fada e trazê-los até ele, receberia as histórias como recompensa. Até o Bono lá, tá participando da minha aula. Estão ouvindo o latidão dele? Anansi levou suas presas a Niame, que se dedicou e, em troca, entregou todas as histórias para Anansi, que as trouxe para o mundo para compartilhá-las. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às questões referentes ao texto, né? O que explica a história de Anansi? O que explica a história? Número 2. Como você imagina que Anansi compartilhou com o mundo as histórias que trouxe do céu? Como será que ela compartilhou com o mundo, então, essas histórias que ela trouxe lá do céu? Número 3. De que formas você compartilha as suas histórias? Ai, professora, mas eu não escrevo história e saio compartilhando. Não, não são essas histórias. As histórias do dia a dia que acontecem com você, tá bom? De que forma você compartilha isso? Escrevam lá para a prof, tá? Na página 21, compartilhando histórias. Você gosta de contar ou ouvir histórias? É comum que os responsáveis por crianças contem histórias a elas, especialmente antes de dormir. Eu não sei se hoje ainda o papai e a mamãe eles fazem isso com vocês, mas com certeza quando vocês eram pequenininhos eles faziam com mais frequência, né? Que era contar as historinhas para que vocês pudessem dormir. Também é comum que as crianças ouçam os mais velhos e aprendam muitas coisas com eles, por exemplo, receitas culinárias, bons modos de convivência, uso de remédios naturais ou até mesmo sobre como era a vida antigamente. Isso remete aos registros orais, né, da história que a gente viu lá nas aulas anteriores. Com certeza, se você não pegou uma receita com a vovó, com o vovô, alguma dica aí sobre a vida, a mamãe e o papai já tiveram essas dicas também, né? No passado, em diversas sociedades, o aprendizado por meio da oralidade era muito valorizado. Os conhecimentos eram compartilhados em histórias e canções, por exemplo. Você se lembra de algo que aprendeu com os adultos responsáveis por você? Você se lembra de alguma coisa? Conta lá pra gente no grupo do WhatsApp alguma coisa que você tenha aprendido com os adultos responsáveis por você. Pode ser o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, titio, titia, tá bom? Conta lá.
Eu faço parte da história. Registre conhecimentos que você aprendeu com pessoas mais velhas por meio da oralidade. Pode ser uma história do passado, uma receita culinária tradicional na família, uma forma natural de tratar doenças simples e outros saberes. Então tá, vocês podem colocar isso no livro e compartilha lá no grupo também, né? A prof falou para vocês compartilharem lá antes, né? Sim, eu já aprendi coisa com meu avô, com a minha avó. Então escrevam no livro, né? Aqui eu faço parte da história e compartilha no WhatsApp também. O que eu aprendi, né? E quem me ensinou. Agora compartilhe as informações com os colegas. De que forma? Lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? A gente vai trocar aí figurinhas, experiências. Eu vou colocar algumas coisas que eu também aprendi aí com os meus avós, tá bom? Na página 22, falamos sobre tradições orais. As sociedades desenvolvem diferentes modos de viver. Criam línguas, costumes, tradições religiosas, hábitos alimentares, vestimentas, construções, etc. Todos esses elementos fazem parte da cultura e todos os povos têm cultura, todos. A escrita e a oralidade são maneiras por meio das quais os saberes de uma sociedade podem ser compartilhados com as novas gerações. E tendo isso em vista, estudamos a importância da escrita para a conservação da memória dos saberes para alguns povos. Agora, vai conhecer algumas sociedades que utilizam a fala ou o canto para compartilhar suas tradições, seus costumes, seus conhecimentos, entre outros aspectos culturais, tá? Os aedos da Grécia Antiga. Aproximadamente 3.000 anos na Grécia Antiga, existiam pessoas que eram especializadas em narrar histórias. Elas eram chamadas de aedos e tinham uma habilidade muito especial. Guardavam na memória as histórias aprendidas com os mais velhos e compartilhavam essas histórias com a população por meio de canções. Gente, isso é uma mega habilidade, né? Guardar aí as histórias aprendidas com os mais velhos aqui, ó, na memória. A prof, por exemplo, já é difícil guardar uma receita na memória. Então, vamos lá. Viajavam frequentemente, levando seus saberes de cidade em cidade, alegrando festas e jantares. Olha que legal, né? Eles não tinham aí toda essa tecnologia, mas eles tinham a forma aí de espalhar a cultura, de espalhar o conhecimento, através da oralidade. Os aedos eram importantes fontes de informação para os gregos. Por meio dessas pessoas, os gregos entravam em contato com as histórias que circulavam entre muitos povos antigos, né? Ali fala um pouquinho de Homero, é considerado um aedo da Grécia Antiga. Uma das histórias atribuídas a ele é a Ilíada, tá bom? Depois a gente vai entrar em mais detalhes, vai explanar mais essa questão da oralidade, da cultura grega, egípcia, africana, indígena, tá bom? Não se preocupem. Lá na página 23, nós falamos sobre histórias cantadas. Há aproximadamente 1000 anos na Europa, existiram artistas que criavam, recitavam e cantavam poemas. Esses artistas eram chamados de trovadores. E muitos deles viajavam levando suas histórias pelos lugares mais movimentados da Europa, como as regiões de peregrinação. O que é peregrinação, gente? É viagem aos lugares considerados sagrados, né? Então, as regiões ali onde eram consideradas sagradas, eles contavam essas histórias, porque eram lugares muito movimentados. Em outros momentos, entretinham rainhas e reis, cantando e tocando instrumentos musicais como a alaúde. O que é o alaúde? Um instrumento de corda similar ao violão, mas de origem árabe, tá bom? Além de participar de espetáculos de mágica e de malabarismo. Na maioria das vezes, as histórias cantadas pelos trovadores tinham como tema a vida nos reinos e as aventuras vividas por cavaleiros. Esses artistas tiveram um papel muito importante na divulgação de saberes, histórias e notícias da época. Então ali, ó, vocês têm um desenho que mostra ali, né, retrata um trovador. Então, em um período que poucas pessoas sabiam ler e escrever, os trovadores encantavam a população com os espetáculos que apresentavam. Imagina, gente, muitas das pessoas, a maioria não sabia ler e escrever. Imagina o encantamento das pessoas ao ver essas apresentações, né, dos trovadores. Deveria ser muito bacana. Relacione as colunas, olha ali na atividade.
Então, se vocês acham que Aedo são narrativas passadas oralmente de geração em geração, vocês vão marcar a letra A e assim sucessivamente, tá bom? Vão relacionar a coluna à descrição correta, tá? Vamos para a próxima, página 24. Os povos africanos e a oralidade. Contar histórias era uma atividade muito apreciada nas sociedades africanas. A maioria desses povos tinha uma forte relação com as tradições orais, uma vez que não utilizavam a escrita. Entre os povos Mandinga, Fula, Alçá, Songhai, por exemplo, as pessoas mais velhas eram consideradas portadoras das memórias dos antepassados e responsáveis pelos ensinamentos que deveriam ser compartilhados com os mais jovens. Então, aqui, né, gente, ó, a gente vê as pessoas mais velhas. Então, aqui, a velhice era sinônimo do quê? De sabedoria, né? Até hoje a gente considera isso. Por quê? Porque os nossos pais, os nossos avós viveram muito mais que a gente, né? Então, eles sempre têm alguma coisa a nos ensinar. Essa tradição é muito antiga e ainda existe em várias regiões da África, como Mali, Guiné, Gâmbia e Senegal. Por isso, essas pessoas têm grande prestígio nas sociedades onde vivem. Desde muito tempo, em diversos povoados africanos, aqueles que compartilham saberes com os mais jovens são chamados de griots. Há uma lenda que sugere que o primeiro griot teria sido a aranha mitológica Anansi, cuja história foi estudada no início desse capítulo, né? Então, aquela historinha que nós lemos lá no início da aula. Então, ali, ó, nós temos uma foto aqui, ó, no Mali. Os griots contribuem para que os saberes e as tradições da cultura malinesa não sejam esquecidos com o tempo, né? Vamos para o próximo, página 25. Vamos ler o trecho de uma reportagem agora. Era uma vez uma praça em Marrakech, onde contadores de história se reuniam no fim da tarde envolvido pela fumaça dos incensos e pela luz das lanternas, para narrar os causos dos reis, princesas e gênios da lâmpada. Então, Marrakech, a cidade do Marrocos, um país africano. Incensos são as substâncias utilizadas para perfumar ambientes, né? Causos são as histórias, os contos. As décadas se passaram, vieram a internet, os smartphones e as caixas de som. A praça Jamaa, outrora, aqui ó, vamos ver, em outros tempos, né? Em outros tempos havia sido o centro social da vida de Marrakech e virou atração turística. Os contadores de história desapareceram. Seria um conto sem final feliz. Mas uma nova geração de marroquinos, né, as pessoas nascidas em Marrocos, preocupados com o sumiço de suas tradições, se organiza para devolver os narradores ao lugar que tinham décadas atrás. De acordo com a leitura desse texto, respondo às questões. Que os narradores, o que narravam os contadores de história na praça em Marrakech? O que eles narravam? O que aconteceu com esses contadores de história? Em sua opinião, por que a nova geração de marroquinos está se organizando para resgatar essa tradição? Por que será que eles estão querendo resgatar essa tradição? Número 2. Onde você mora, existe algum espaço destinado à contação de histórias? Já visitou esse espaço? Se sim, compartilhe sua experiência com a turma. Uma dica, gente. Aqui em Curitiba, existe um espaço, sim, onde um personagem... É um parque, onde um personagem vai para fazer contação de histórias para as crianças, tá? Esse é um dos lugares, tá bom? Com certeza tem outros aí nessa pesquisa. Página 26. Cultura afro-brasileira e a tradição oral. A oralidade foi fundamental para que as culturas africanas se mantivessem vivas em locais distantes do continente africano, pois permitiu que algumas tradições pudessem sobreviver no decorrer dos anos de escravidão. As histórias eram passadas de geração em geração também, né, viu? Nesses povos também acontecia dessa forma, passada de geração em geração. E dessa maneira, muitas dessas narrativas chegaram ao Brasil. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos fazem parte da história e da formação da cultura brasileira. Ao se misturarem com aspectos da cultura de outros povos, como de europeus e indígenas, formaram a cultura afro-brasileira. A congada é um exemplo de cultura afro-brasileira.
Trata-se de um folguedo que começou a ser praticado pelos escravizados há mais de 400 anos. O que é folguedo? Uma festa popular. Essa festa mistura parte da cultura africana com a religiosidade católica, trazida ao Brasil pelos portugueses. Então, olha ali a gente tem uma foto que ilustra ali as congadas, né? Uma das festas ali, ó. Então, as congadas acontecem em várias regiões do Brasil, desde o Nordeste até o Sul. Na festa, a principal celebração é a coroação do rei do Congo, em que os participantes apresentam por meio de canções partes das histórias que aconteciam nesse antigo reino africano. Na página 27, os mitos dos povos indígenas. Os mitos são muito comuns em diversas culturas indígenas no Brasil. A principal maneira de ensinar os saberes do grupo às novas gerações é por meio da fala. Ao narrarem mitos, os indígenas explicam o surgimento do universo, o dia, a noite, a morte, a vida e até mesmo a origem de alimentos como o milho, o guaraná e a mandioca. Então, na cultura indígena, o mito é muito importante para eles, porque é dessa forma que eles explicam os acontecimentos da vida. Né? Eles não vão explicar, por exemplo, o surgimento do dia, da noite, através de ciência. Eles vão explicar para os mais novos através dos mitos. Por terem maior conhecimento das tradições de seu povo, são geralmente os líderes, o cacique, o xamã e o pajé, ou as pessoas mais velhas da comunidade indígena que se encarregam de compartilhar as histórias com os demais indivíduos. Os caiapó são indígenas que podem ser encontrados na região sul do Pará. Uma das versões de um mito sobre o surgimento desse povo conta que os ancestrais viviam próximos às estrelas e, ao seguirem um tatu que cavava um buraco, descobriram uma passagem para a Terra. Utilizando uma corda, eles desceram até o mundo terrestre, onde decidiram viver. Olha só, né? É um mito. Os povos indígenas também expressam valores, histórias e a maneira que compreendem o mundo por meio de pinturas corporais. Muitas dessas pinturas são inspiradas em elementos da natureza, como plantas e animais. Esses desenhos podem representar a etnia, né, de onde ele pertence, determinado momento da vida do indivíduo, casamento, luto, nascimento, eles têm uma pintura corporal específica para cada momento. Ou a condição dele na sociedade, solteiro, casado, líder, guerreiro, entre outros, tá? Não é só através da pintura que eles identificam a condição deles na sociedade, né? Através dos adornos também, tá? Última página. Página 28. Qual a importância dos griots para os povos africanos que cultivam essa tradição? Então, volta lá no estudo onde nós falamos sobre eles. Leia esse trecho, número 2. À noite, nas aldeias, as pessoas se reuniam para ouvir os contos. No verão, ficavam embaixo de um baobá, ou de uma palmeira. No inverno, ao redor de uma fogueira. Com base na leitura, faça o que se pede. A que tradição oral o texto se refere? Qual é a tradição? Indígena, afro-brasileira ou africana? Letra B. Pesquise a história da tradição assinalada na questão anterior, que poderia ser contada embaixo de um baobá ou em volta de uma fogueira. Compartilhe essa história com a turma. Então, vocês vão pesquisar uma história da tradição, tá? Vão descobrir qual é a tradição. Pesquisa uma história e compartilha com a prof lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Escrevam no caderno. Número 3. Indique com lápis de cor verde quais são as afirmações verdadeiras e com lápis de cor vermelho quais são as falsas. Então, o que for falso, vocês vão pintar de vermelho. A informação que for verdadeira, de verde. Belezinha? Gente, por hoje é só, tá bom? Semana que vem a gente vai trabalhar aí a questão do tempo na natureza, tá? Como é que a gente fazia essa contagem do tempo aí. Mas, antes de finalizar, a prof quer dar só um recadinho aqui, tá? Esse recadinho vai para Mariana. Ana, viva Mariana! Mari, vocês lembram da aula de geografia, que foi a aula de ontem, que a prof trouxe a pesquisa antecipada do Alberto e da Melissa, certo? Mas a prof esqueceu de colocar a pesquisa da Mari, tá bom? Por uma falha, a prof acabou deixando de fora a pesquisa da Mari. Então, ela também fez a pesquisa, tá? Aqui a pesquisa dela. Tá tudo ok, Mari.
Ó, foi show de bola, tá? Prof, pede desculpas aí por ter esquecido a tua pesquisa, mas tá aqui, pessoal. A Mari também fez a pesquisa antecipada, tá bom? Por hoje é só. Aproveitem o final de semana, tá bom? Descansem, cuidem da família, curtam o papai e a mamãe. A prof também vai, ó. Deixa eu mudar aqui para me despedir. Bem bonito de vocês. Ó. Um beijão, fiquem com Deus. Na semana que vem, nós vamos ter a semana de correções coletivas, tá bom? Qualquer dúvida, lá no grupo do WhatsApp, ó. A professora tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Tchau!